Boa noite, graça e paz a todos que estão assistindo e participando deste culto. Glória a Deus, estamos aqui nesse momento de culto ao nosso Deus. E nesse momento nós estamos diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Queria que você, nesse momento, recebesse 3 convites. E esse convite é para que você possa realmente estar atento à chamada de nosso Deus. O primeiro momento que nós queremos passar para os irmãos, esse convite para os irmãos, é que ore comigo. Nesse momento de culto ao Senhor, ore comigo. Esse momento de estarmos diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, ore comigo. O segundo convite que eu quero passar para você é que você possa ler e refletir a passagem bíblica que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 9. Vamos ler e refletir sobre esta passagem bíblica. E o terceiro convite que eu passo para você é que você renove as suas forças na fé em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, vamos estar orando nesse momento, fazendo a vontade do Senhor. Senhor, nesse momento, pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que nosso coração possa estar atento à Sua chamada e querendo saber mais de Ti, Senhor Deus. Por isso, alimenta a nossa alma, purifica nosso ser, esteja iluminando a nossa vida, para que nós possamos caminhar conforme a Tua vontade santa, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Vamos abrir a Bíblia, nesse momento, lá em 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso de 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, na qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, nós lemos a palavra do Senhor. A palavra essa que é palavra viva, eficaz, inerrante, essa palavra que penetra os nossos corações, a nossa única regra de fé e prática.
Nós estamos aqui sabendo, conhecendo o que Deus quer da nossa vida. Em Isaías capítulo 55, verso 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Portanto, leiamos 1 Pedro 1:9. Nós lemos essa passagem bíblica. E esta carta é uma carta voltada para uma região que hoje é a Turquia, a região da Ásia Menor, em que até mesmo o apóstolo Pedro chega e fala na dispersão aos eleitos do Senhor, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses cristãos estavam passando por dificuldade, e mesmo diante dessa dificuldade, o apóstolo Pedro chega, orientado pelo Espírito Santo de Deus, fala diretamente àquela região, aquele momento de tristeza, aquele momento de dor, aquele momento de perseguição, e há uma esperança à frente, há uma firme convicção que alguma coisa ia de acontecer, mas Deus estava no controle e no comando de todas as coisas, como Ele está hoje. Por isso, aqueles homens, aquelas mulheres estavam com dificuldade por causa de tantas tribulações, de tantas dificuldades. Mas Pedro, orientado pelo Senhor, vê todo esse movimento e chega para saudar os irmãos eleitos, mas forasteiros. Aqueles irmãos que teve uma eleição em Deus, mas que estavam passando por uma dificuldade passageira, porque muito mais está cada um de nós, buscando a face do Senhor. Por isso, nós entendemos que esse amor do Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja não ficou vazio, esse amor preencheu o coração do apóstolo Pedro e também daqueles irmãos que receberam esta carta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, meus irmãos, essa passagem bíblica que nós lemos, em que inicia com a saudação de Pedro, para aquela região, para aqueles irmãos, ele chega no verso 3 e diz: bendito Deus e Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, permaneça firme na fé. E eu gostaria de deixar isso bem claro a cada um de vocês que está nos assistindo nas redes sociais e aqueles que estão trabalhando aqui nesse momento. Permaneça na fé em Cristo Jesus, mesmo nas dificuldades. Mas o que eu quero deixar aqui são 3 tópicos. O primeiro, para o ensino nosso, é que você deve priorizar a adoração ao nosso Deus. Quando ele diz aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, nós olhamos para essa ação de Deus, olhando para cada um de nós, nos elegendo e fazendo com que cada um de nós possamos sentir esse amor, esse dom inefável de Deus para conosco. Por isso, ele chega e fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito indica adoração e olhar com cuidado para cada um de nós, e vemos que cada um de nós é cuidado por Deus, faz com que nossa direção seja uma direção olhando para a regeneração. Foi uma ação de Deus em nossas vidas, foi tudo quando é maravilhoso para as nossas vidas, e olhando para essa capacitação de nossas vidas, para que nós possamos ser eleitos, regenerados, com uma nova visão, com um novo olhar, com um novo carinho, com amor transbordante de Deus para conosco, a nossa
paz continua em Cristo Jesus. O nosso amor continua em Cristo Jesus. Por isso que Ele deve ser bendito, o Deus e Pai, indicando assim uma adoração que deve ser glorificado em nossas vidas. Portanto, quando você estiver permanecendo na fé, lembre-se de estar continuamente olhando para esse Deus tão maravilhoso que nos regenerou, que nos elegeu e nos trouxe a paz em Cristo Jesus. Permaneça adorando ao Senhor, permaneça fazendo a vontade do Senhor, olhando para tudo aquilo que Ele fez por nós e fazendo assim: louvado seja Deus, louvado seja esse nome tão maravilhoso, esse que nos elegeu, que nos tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós louvamos ao Senhor. Além de sermos pessoas que não fomos consumidas, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, conforme lá em Lamentações de Jeremias é bem claro. Além de não sermos consumidos, nós temos essa paz, essa querida paz que nos transforma, que nos orienta, que nos traz a orientação vinda de Deus, para que nós possamos, a cada passo, a cada andar, nós possamos louvar e glorificar o nome de nosso Deus. Paulo, em Efésios, capítulo 1, confirma justamente isto. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós olhamos para esta carta de Pedro, simplesmente ele ouviu de Jesus Cristo, ele sentiu esse amor de Senhor Jesus Cristo, ele teve um coração ensinável, e olhando para essa orientação, ele pôde levar o Evangelho e também levar consolação àqueles que estavam passando por dificuldades. Então, nós olhamos para esta adoração ao Senhor, nós vemos que precisamos retornar a sempre crer nesse Deus tão maravilhoso e adorá-lo com o nosso coração, tal como está descrito no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, muito conhecida essa passagem bíblica, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por isso, Pedro fala: bendito o Deus Pai, que nos regenerou, que nos deu nova vida, a ação de Deus em nossas vidas. Jesus mesmo ensinou a glorificar a Deus na oração chamada Pai Nosso, e lá em Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, priorize a adoração ao nosso Deus. Também, irmãos, olhando para essa passagem bíblica, no final do verso 3, 4, o verso 4 e o verso 5, diz assim: Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, esse segundo tópico que eu quero deixar com os irmãos
permaneça na fé, olhando para o alto, olhando para a herança que Jesus Cristo fez por nós, aquilo que é mais precioso para nossas vidas. Interessante que ele diz assim, que esta herança é incorruptível, sem mácula, imarcessível, quer dizer, incorruptível, sem corrupção, sem mancha também, e nós olhamos para esta passagem bíblica e vemos que é imarcessível, é viçosa, não perde o valor. Essa herança não é uma herança que nós podemos olhar para as outras coisas e ver que são corruptíveis. Essa herança é do Senhor. Essa herança faz com que nós possamos olhar um pouco mais à frente e ver como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso e como o Senhor Jesus Cristo faz com que a gente possa ter essa esperança em vê-lo cada dia mais em nossas vidas. Jesus prometeu, nos acalentando, em João capítulo 14, verso 12, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus é esse Messias que cumpriu a tarefa salvífica em nosso favor. Ele é o Filho amado em que o Pai tem se alegrado. Ele é o nosso Salvador que nos resgatou através da morte, da sua morte, para nos dar vida e vida eterna. Ele deu esse amor que nos constrange em todos os momentos. Em tudo que nós fizemos, nós olhamos para essa capacitação, esse querer do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E assim nós olhamos para este amor tão intenso, tal como Paulo mesmo escreveu, esse amor constrange. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Isso é muito importante, isso é tremendo. No verso 5, diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A Bíblia ensina a olhar e vivenciar pela fé a morada celestial reservada para nós, que irá se revelar no último tempo. Somos, assim, povo da esperança. Mas muito mais do que isso, irmãos, permaneça firme na fé, acreditando com a alegria do alto o que você vai estar fazendo, realizando. Tenha essa alegria. No verso 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados, e assim por várias provações. Olhando para este texto bíblico, nós vemos esta palavra bem firme, exultais. Tenha alegria no coração, faça a vontade do Senhor, olhando para o Senhor Jesus Cristo, e se alegre nesse Senhor que nos salva, que nos levanta e faz com que nós possamos, tal como nós cantamos, mais que vencedores. Exultemos a todo e qualquer momento, apesar dos problemas que possam surgir, apesar dos contratempos que nós temos, através também de perseguições e tantos problemas na vida particular, na vida moral, tantos problemas que possam surgir na nossa vida, nós devemos ter alegria no coração, porque o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que nos completa, é aquele que nos quer o melhor para que nós possamos viver e vivendo assim essa alegria de Deus em nossas vidas.
O mundo não compreende este sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O mundo não compreende nem entende a nossa alegria diante das perseguições. O mundo não compreende que somos guiados pelo Espírito Santo e nossas ações são ações que requer todo o cuidado, porque nós queremos agradar a Deus. Por isso, nós vemos uma incoerência entre aquilo que é visto no mundo, uma incoerência com aquilo que nós fazemos, que nós realizamos. E isso está nos cuidados do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, verso 44, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos e orai pelos que vos perseguem. Enquanto o mundo pensa, ora, se é meu inimigo, a primeira coisa a fazer é tentar combatê-lo e fazer com que haja um motivo de destruição daquele inimigo. Mas Jesus Cristo e nós pensamos de forma diferente através dessa orientação de Jesus Cristo. Nós devemos, além de amar os nossos inimigos, nós devemos também orar por eles, para que eles se arrependam. E Jesus Cristo também, em Mateus capítulo 10, verso 16, nos dá um norte na nossa vida. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que nós vemos nessa orientação de Jesus Cristo é que a nossa vida depende do envio do Senhor Jesus Cristo. Não importa onde nós estivermos, Jesus está conosco, Ele vai estar nos acompanhando. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós necessitamos olhar com carinho o que Jesus Cristo nos manda. E Lucas capítulo 9, verso 23, também diz assim, Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ora, quem em sã consciência na nossa sociedade pensa em seguir aquele Jesus Cristo tomando a sua própria cruz? Não há. Não há como entender isto pela visão do mundo, pela visão da nossa sociedade. Tomar a cruz, ficar com fardos, nada disso. Por isso, queridos irmãos, nós entendemos que nós somos desafiados a fazer a vontade do Senhor para a alegria do Senhor Jesus Cristo. Entendemos que também esse exultar, embora no presente por breve tempo, e se necessário, como diz aqui, sejais contristados por várias provações. É interessante que logo depois ele diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer aqui, irmãos, é que nós devemos buscar ao Senhor, porque Ele está moldando a nossa vida, está forjando o nosso caráter, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor para toda uma vida. Por isso que nós sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, mesmo aquelas coisas que realmente são difíceis de nós entendermos, Deus está providenciando para forjar o nosso caráter, para que nós possamos prosseguir louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Por isso, irmãos, em Romanos capítulo 8, verso 38, o apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, quando você é desafiado, quando você está sendo observado ou fazendo qualquer outra coisa, viva uma vida buscando ao Senhor, permaneça firme na fé, olhando assim para o Senhor Jesus Cristo. Certamente, queridos irmãos, nós olhamos para essa passagem bíblica e diz assim no verso 8, a quem não havendo visto, amais. Nós não estamos vendo Jesus Cristo, mas amamos Jesus Cristo porque Ele nos resgatou, Ele se ofereceu por nós. E logo depois ele diz assim, nesse verso 8 também, mas crendo exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O nosso caráter está sendo forjado, a nossa vida está sendo moldada e a cada momento estamos parecidos com Cristo Jesus para a louvor e glória dEle. Meus irmãos, eu lembro aos irmãos que ao permanecer na fé, priorize a adoração ao Senhor. Permanecendo firme na fé, olhe para o alto, porque certamente a herança está garantida por Jesus Cristo. Permanecendo na fé, fique firme com a alegria que vem de Deus. A regeneração, a nova criatura que nós somos, e nós vivemos essa esperança, nós cremos nessa herança, é demais surpreendente para nós. É um gozo, é uma alegria tremenda para cada um de nós. Por isso, sinta-se à vontade com o Senhor Jesus Cristo. Você e eu estamos sendo cuidados por Deus. Por isso que o profeta Abacuque, lá em Abacuque, capítulo 3, no finalzinho do verso 2, ele começa a sua oração e diz assim, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E no final, no verso 17 até o 19, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou através da sua unção, o seu poder, com o seu sacrifício. E em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso, tenha um coração alegre, um coração que traz essa alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. E nesse momento que talvez você esteja muito atribulado, tendo que passar por alguns problemas, creia, permaneça na fé em Cristo Jesus. Ele te dá a alegria, o coração, porque Ele regenerou você, me regenerou, e vivemos nessa paz, nessa harmonia. Louvamos a Deus em todos os momentos. Vamos orar nesse momento. Senhor, precisamos de Ti.
conhecemos de Ti, mas precisamos ser orientados sempre por Ti. Queremos permanecer na fé em Cristo Jesus, Senhor Deus. Mas, ó Senhor Deus, por vezes esquecemos de priorizar a adoração a Ti. Por vezes esquecemos que há uma herança nos céus. Por vezes estamos tão envolvidos com os problemas que esquecemos da alegria vindo do Senhor. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa os nossos defeitos, perdoa os nossos erros e faz com que nós possamos crescer na Tua presença. Ó amado Deus, renova nossas forças, renova o nosso entendimento, faz renascer em nós esta fé e que nós possamos praticar esta fé em Cristo Jesus, para que nós possamos caminhar firmes no Senhor. Em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Olhei para amanhã e vi que o melhor vai ser. Vai com fé e sei que o impossível vai acontecer. Abri meus olhos e sei que comigo